Começou, Simone. A palavra é sua. Obrigada, professor. Então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao grupo de pesquisa em feminologia da PUC-PR, Banquete Feminológico. Bom, depois de quase um mês sem nos encontrarmos, já estava com saudade, inclusive, hoje teremos o corpo a partir de Wittgenstein. E para nos ajudar na compreensão da teoria dessa filósofa, temos o Lucas Matias Alves. O Lucas é professor de filosofia e mestrando em filosofia pela PUC-PR. Também é membro do grupo de pesquisa LabFeno da UFPR e GFeno da PUC-PR, que é esse aqui. Também é membro da Associação Brasileira de Narcolepsia e Persônia Idiopática e Aliança Paranaense de Doenças Raras. Seus eixos de pesquisa são antropologia filosófica fenomenológica, fenomenologia de Wittgenstein e interfaces com gênero e causalidade psíquica. Bem-vindo, Lucas, novamente. Você tinha falado de fazer um tempo aí de 15 minutos, mas fica como você quiser, mas o tempo inteiro, assim, que a gente pensou, era 45 minutos. Mas fica à vontade, tá bom? Então, a palavra é sua. Pode falar. Muito obrigado, Simone. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Muito obrigado. A intenção é dividir esse momento de fala em duas partes, então 20 minutos, não é? E 25 aí abro para vocês falarem, debaterem, depois mais 25 minutos. E assim a gente consegue caminhar bem. Bem, a minha pesquisa de mestrado é Fenomenologia da Corporeidade de Wittgenstein. Por motivos de saúde, eu estou afastado da minha pesquisa temporariamente. Enquanto isso, eu estou lutando em outras coisas, como no Brasil, a questão de doenças raras e políticas públicas, que é uma questão na qual eu estou envolvido pessoalmente, mas também como uma causa pessoal. Sobre a questão da corporeidade em Wittgenstein, Wittgenstein, eu acho que a maioria de vocês conhece, mas brevemente, ela nasce em 1891, morre no ano de 42, em Auschwitz-Birkenau. Era de família judia e morre, então, no campo de concentração. Wittgenstein tem formação filosófica em estudos germanísticos e história, o primeiro interesse dela foi a filosofia, depois ela pensou em estudar um pouco da psicologia, só que ela percebeu que a psicologia da qual ela estava tentando estudar carecia de fundamentos, ou seja, que a psicologia utilizava de conceitos que a própria psicologia não esclarecia. E foi nesse momento que Stein recebe a indicação de um colega do livro do famoso, então, na época, Edmund Husserl. Então, Husserl vai ser um filósofo influente na vida de Stein, e ali vai marcar um período muito importante de proximidade, e a Stein vai para a cidade do Husserl para estudar com ele, vai para Friburgo, né? E lá, Gotinga, e lá ela estuda, então, com Husserl. Nesse contato da Stein com Husserl, Stein tinha, como ela relata em suas cartas, que ela sempre teve diante de si uma preocupação, a preocupação sobre a constituição da pessoa humana. Ou seja, a questão da pessoa humana era uma preocupação sua muito presente. E com os estudos fenomenológicos, ela pôde aprofundar isso e também desenvolver a sua própria pesquisa.
E é na esteira fenomenológica russeliana que Stein está inserido, né? Stein participou do grupo onde fazia parte ali Adolf Reiner, depois participou Edwy Conrad-Martius, na qual participou esse grupo, primeiro ciclo, o momento do ciclo de Göttingen ali. Desse grupo, depois que teve proximidade com Russell, depois vocês vão ficar sabendo de figuras que se tornaram mais famosas, como Martin Heidegger, por exemplo. Stein teve proximidade com Heidegger, o conheceu, inclusive trabalharam juntos. Então, Stein tem esse percurso, brevemente, e suas primeiras obras, a sua primeira obra é sobre a questão da Einfühlung, que é a empatia. Depois, ela escreve sobre o Estado, uma teoria uma investigação sobre a essência do Estado, causalidade psíquica, indivíduo e comunidade. E esses são alguns temas que Stein vai no seu primeiro momento filosófico, que é uma etapa essencialmente fenomenológica. Posteriormente, Stein vai começar a se interessar pelo problema da religião. Esse é um problema que já estava presente, segundo Stein, desde a sua tese de doutoramento, mas que ela vai amadurecendo isso como um interesse tanto pessoal, mas também filosófico. Pessoal, porque Stein marcadamente tem esse marco na sua vida, na sua conversão de um judaísmo não praticante e um certo agnosticismo para a conversão ao cristianismo, depois de um longo período de uma conversão longa, não foi uma conversão repentina, né? É um processo longo e até a qual ela se decide se batizar. Ela continua a fazer os seus estudos filosóficos, se aproxima de uma comunidade de monges beneditinos, comunidade de Boiron. Essa comunidade foi bem influente depois no que seria o Concílio Vaticano II, com a presença do Erich Pritzvara, por exemplo, né? Então, toda a sua jornada mostra que ela esteve sempre dentro de uma comunidade muito rica, uma comunidade muito influente, uma comunidade que estava fervilhando, né? Mas eu pretendo me deter nesse momento primeiro momento fenomenológico da Stein, que não que os outros não o sejam, mas estritamente fenomenológico, porque é o momento dos primeiros escritos. Stein diz que a fenomenologia era como que quase que o ar que eles respiravam. Tudo dizia-se referente à fenomenologia naquele momento. E Stein, então, escreve a sua obra sobre o problema da empatia, zum Problem der Einfühlung, e nesta obra é a sua obra de doutoramento. A obra de doutoramento da Stein tinha 3 tomos inicialmente, e hoje o que nós temos acesso é praticamente um tomo dessa obra, né? Eu mandei a vocês um trecho que é onde fala sobre a constituição do indivíduo psicofísico. É esse trecho da qual eu gostaria de começar com que a gente olhe. Vejam, várias são as posições históricas sobre o corpo, né? Hoje, atualmente, sem dúvida, alguém de nós já ouviu assim, alguém dizer que nós hoje adoramos o corpo, não sei, todo mundo já ouviu alguém falando assim, hoje nós adoramos o corpo. No fundo, nós ainda conhecemos muito pouco do nosso próprio corpo.
no fundo, a nossa compreensão do corpo, quando alguém diz que nós adoramos o corpo, no fundo, o que nós estamos querendo dizer, assim, hoje nós temos estamos muito focados na nossa imagem do corpo, mas não é bem o corpo, é uma representação de significados do corpo, mas não é propriamente uma preocupação com o corpo. No fundo, o corpo é mais do que não passa longe dele ser adorado, pelo contrário, ele é muito judiado, né? Sobretudo com isso não é bem o que está dizendo, mas eu estou dizendo isso para introduzir vocês. É o que, no fundo, nosso corpo é judiado de diversas formas. Essa expressão judiado, eu acho, o pessoal politicamente o pessoal não gosta, mas é uma expressão bem interessante, porque mostra exatamente que é uma coisa que fere, mas não é uma coisa sem identidade, é uma coisa que realmente sofre essa violência. Há alguém que sofre a violência, não uma coisa apenas que sofre a violência. E no caso da violência do corpo, é alguém que sofre a violência. E aí, dentro da fenomenologia, tem-se a seguinte pergunta: como fazer uma investigação sobre o corpo, né? Sobre o próprio método de fazer uma filosofia sobre o corpo. Ao longo da história da filosofia, o tema do corpo sempre esteve presente, com mais ou menos destaque. O corpo, a discussão sobre o corpo, em geral, tinha a marca do binômio vida e morte. Se vocês se recordarem do texto de Phaedon, tem um trecho em que diz sobre a separação do corpo e da alma. É como que a morte que deixa claro os limites do corpo, por exemplo. Eu até separei aqui um trecho em que diz assim, do Phaedon 64c. Acreditamos que a morte é alguma coisa? Sem dúvida, atalhou Simmias. Que outra coisa, pois, senão a separação da alma e do corpo? E nesse caso, está morto significa isso mesmo. E o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si, por si mesmo, a parte dela. Tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si, por si mesma, a parte dele. Ou será a morte algo diverso do que dizemos? Então, esse é um binômio bem importante para nós compreendermos a questão do corpo na história da filosofia. Sem dúvida, temos a questão da tradição cristã na filosofia. Esse é um outro tema, não me pretendo entrar aqui, mas isso na história da filosofia esteve presente. Mas poucas vezes a questão do corpo foi investigada por si mesma. Em geral, nas poucas vezes que foi analisado isoladamente a questão da corporeidade, foi analisado pelas ferramentas conceituais da medicina e da fisiologia. Ferramentas conceituais. Aqui, sim, certamente não é uma novidade focar em alguns aspectos psicofísicos na história da filosofia. Mas a questão é a validade dessa dupla investigação e a validade do método para investigá-la. Lembremos que a fenomenologia suspende o juízo sobre essas concepções históricas e sociais sobre o corpo, inclusive a do próprio investigador. Husserl compreende o corpo como um rótulo para determinados fenômenos investigados na região da consciência. Ele aprofunda essa investigação em Ideias 2, mas o tema já estava presente em suas pesquisas desde a primeira década do século XX. Valendo-se do método fenomenológico, uma das dificuldades é de analisar como os fenômenos aos quais pertencem aspectos que outrora foram postos em suspensão, né,
Já que todo mundo abro aspas, frase da Stein, já que todo mundo circundante, tanto físico como psicológico, os corpos de Körper, depois eu vou falar dessa distinção, assim como as almas humanas e animais, incluindo a pessoa psicofísica do próprio investigador, estão sujeitos à exclusão ou redução. Ou seja, todos esses aspectos são aspectos que vão ser colocados entre parênteses na suspensão da redução fenomenológica. Se é colocado em parênteses, o que sobra? Como que é possível investigar o corpo, sendo que, de certa forma, o próprio corpo está em suspensão? Tanto em Stein como em Russell, segue-se que, embora se suspenda o juízo sobre a existência efetiva do mundo, e no caso do corpo também, permanecemos com toda a experiência intacta do mundo enquanto fenômeno para a consciência. De modo que nada é perdido na investigação. Nós não estamos perdendo nada. Pelo contrário. O que permanece, então, é uma experiência intacta do mundo enquanto fenômeno. E aqui, fenômeno para a consciência. Todo o demais é dubitável. Porém, a experiência que permanece ao eu que vivencia e somente nele. E tão indubitável e incancelável como o vivenciar mesmo. Frase da Stein. Ou seja, permanece para a consciência a vivência do próprio corpo. E é sobre essa vivência do próprio corpo para a consciência que Stein vai se debruçar. Não é sobre o corpo A, B, C em primeiro momento. Isso vai ser colocado entre parênteses. O que vai ser investigado é o fenômeno da vivência do próprio corpo que permanece para a consciência. O mundo não é só preenchido com corpos físicos, como, por exemplo, esse celular, esse ambiente que me cerca, mas com sujeitos de vivência, ou seja, que possuem um corpo senciente a qual pertence um eu. Aqui entra um momento bem importante de recordarmos aquilo que nós já aprendemos lá com Russell. Isso vai ter muita ressonância com Russell. A Stein ajudou Russell na redação de Ideias 2. Muitos dos textos de Ideias 2, Stein ajudou na redação, tanto na redação como na transcrição dos textos estenografados que o Russell tinha, ou seja, tudo colocado em códigos e Stein como que transcrevia aquilo que ele havia colocado em estenografia. Então, Russell já vai dizer que o corpo físico pertence ao reino da natureza. Então, se vocês se lembrarem de Ideias 2, parágrafo 18, por exemplo, é um parágrafo, Ideias 2, 40, Crises 28, 62, Meditações Cartesianas 43 e 44. Tendo compreendido a região da investigação, ou seja, a investigação que nós faremos é a partir da consciência do eu puro. Partiremos propriamente para o problema da constituição dos indivíduos psicofísicos, que é o capítulo 3 do Zum Problem der Einführung. Die Constitution des psychophysischen Individuums, a fim de clarificar como se constitui na consciências as objetividades de indivíduo psicofísico, personalidades semelhantes. Há um problema, há uma discussão, por exemplo, quando nós vamos entrar na questão de uma fenomenologia do corpo, se seria válido usar o método fenomenológico, já em sentido russelliano,
já que o método fenomenológico é um método da qual nós nos suspendemos o juízo sobre as coisas criadas no mundo. Mas, como nós vimos, o que nós colocamos isso entre parênteses e ficamos com a experiência, com a vivência da consciência. E essa discussão, depois, se alguém quiser entrar mais a fundo, chamam de naturalização da fenomenologia. Stein não se detém na análise dessa experiência de vivida, mas amplia a sua análise para todo o ser humano. Pergunta se a própria estrutura experiencial descrita nos ajuda a entender como o ser humano é feito. Seguindo o seu Russell, na esteira de Russell, Stein desvela o ser humano como um indivíduo psicofísico. Por um lado, a corporeidade está envolvida como meio necessário do próprio conhecimento. Por outro lado, a corporeidade é animada, vivente, sede dos afetos, dos instintos, mas também de pensamentos, de raciocínios, de decisões e de volições. Esses atos são qualitativamente semelhantes. Podem ser colocados sem distinção sobre o mesmo plano ou se referem a gradações diferentes. Em outras palavras, qual é a gênese da interpretação tradicional segundo a qual a alma e corpo são rastreáveis? Então, é isso que nós faremos agora. Ou seja, o que nós queremos fazer é nos perguntar o que é o corpo. Para essa investigação, partimos da esfera da consciência pura. Como se constitui para minha consciência o meu corpo vivenciado? Está em página 121. O que é o corpo? Um primeiro modo de compreender a sua constituição seria de que o corpo se dá em atos de percepção externa. Atos de percepção externa. Mas tal tratamento não seria suficiente para alcançar sua constituição. E seria, então, apenas um körper, um objeto real, um objeto físico. Aqui vale a pena uma breve nota que eu fiz sobre o que é esse körper. Körper é, em geral, traduzido como corpo físico, como um corpo empírico. Seria a versão no alemão da palavra corpus, do latim, mais próxima da palavra corpus no latim. Por expressar, essa palavra expressa sua constituição externa, que o corpo empírico é constituído externamente, e seu pertencimento ao reino da natureza. No entanto, aí tem uma discussão que Stein faz sobre o problema da filosofia da natureza, na introdução à filosofia, que podemos ter um corpo físico que não está restrito à tridimensionalidade. Ou seja, um Körper que não está restrito à tridimensionalidade, apesar de pertencer ao reino da natureza. Stein vai fazer uma discussão sobre isso. Ela cita o exemplo da luz, dos raios de lúmens. Né? Continuamos. Os objetos empíricos são dados em infinitas aparências e posições em respeito ao eu. Mas o corpo vivenciado, Leib, é um objeto dado a mim, indissociavelmente. Aqui eu vou mais devagar para que entendam bem. Estando o eu aqui, já está o corpo, Leib. E aqui aparece novamente aquela mesma distinção que nós já ouvimos no passado, de Körper e Leib.
Körper, K-O, trema, R-P-E-R, Leib, L-E-I-B. Eu vou fazer uma breve distinção entre os dois para que fique claro. Körper, vocês já viram que é um corpo empírico, constituído externamente e pertencente ao reino da natureza, que seria próximo da palavra corpus, no latim. Leib, que também pode ser traduzido, e nós encontramos como corpo vivo, corpo próprio, corpo animado, corpo vivente, e outros traduzem como carne. Só que a tradução de carne, em geral, tem segue de uma outra palavra, mas também pode ser traduzido no mesmo sentido que é usado na fonologia como carne, esse Leib. As traduções steinianas e husserlianas para as línguas latinas têm preferência pela tradução de corpo próprio. A tradução de Leib remete a uma consideração que poderia ser definida como subjetiva, ou seja, corpo próprio é uma tradução que se refere a uma consideração que pode ser definida como subjetiva, ou seja, é o ser humano que constata a presença de um corpo inanimado. Ao contrário, a tradução de corpo vivente indica uma observação objetiva, ou seja, uma dimensão psicofísica em alguns seres viventes. Aqui eu escolho traduzir Leib nem como corpo próprio, nem como corpo vivente, mas como corpo vivenciado, por expressar mais precisamente, numa unicidade, seu aspecto animado vivente e de pertencimento a uma subjetividade particular, ao modo subjetivo de doação. No alemão antigo, a palavra Leib correspondia tanto a corpo em sentido amplo, algo parecido com o que consideramos como corpo no português, como também a vida. Então, estudos germanísticos apontam esse Leib como raiz de algumas palavras. E uma dessas palavras, Leben, das Leben, no alemão moderno, que significa vida. E elas possuem a mesma raiz, mudando as vogais, mas permanecendo as consoantes. Leben, Liebe, Lieb, Lieben, Leib, Laben, Lob, Loben. O Leib possui essa vinculação com a ideia de vida, que não é um mero objeto material inanimado, enquanto o Körper seria uma transcrição germânica da palavra latina corpus, que se refere ao corpo apenas como uma coisa de qualidade física. Essa garrafa aqui, ela é um Körper. Ela é constituída externamente, de qualidade física, e ela não está nesse momento me constituindo. Vocês estão nesse exato momento me constituindo, me veem, etc., e a qual pertence um eu. Continuando. Eu fechei aqui para ver vocês, e agora perdi, voltei. Então, como já vimos, as vivências comportam diversos atos. Entre esses atos, os atos sensitivos. Porém, a sensação não decorre do eu puro, nem está no eu inespacial. Frase de Stein, abre aspas. Nunca adota a forma do cogito em que o eu se dirige a um objeto. Fecha aspas. A sua localização, a localização da sensação, é espacial, sempre está em um onde. As sensações sempre estão em um onde, ou seja, num local. As pluralidades de sensações que preenchida no espaço, nas partes,
vou encontrar a sua unidade no corpo vivenciado. Essas partes, constituídas segundo a sensação, guardam uma distância distinta a respeito do corpo vivenciado. Para que essa conversa não fique muito difícil, que até para é um raciocínio meio circular, eu vou usar um exemplo. O pé de vocês, o meu pé, está mais longe de mim. Coloquem esse mim longe de mim entre aspas, porque já eu vou explicar por quê. Está mais longe de mim que as mãos, por exemplo. Ao passo que, onde minha mão alcança, então você tem lá a mão, os pés alcançando, lá está a minha mão. Então, lá estou eu. A minha mão vem até aqui. Aqui está a minha mão, que pertence a mim. Então, até aqui estou eu. Parece muito, assim, coisa muito incipiente, mas bem interessante. Vocês vão ver um pouco mais. Só que, ao mesmo tempo, esse modo de eu dizer em que está longe de mim é um modo inexato de expressar. Porque o eu não pertence a uma localização. E aqui a gente vai se recordar dos textos russelianos, mas desenvolve também esse tema, que é sobre o Nullpunkt, o ponto zero de orientação. Ou seja, aqui se refere ao ponto zero de orientação que envolve todo o corpo vivenciado. Vamos lembrar o próprio Husserl dizendo sobre o corpo que é portador do ponto zero de orientação. Husserl e Ideias 2. Portador do agora e do aqui, a partir do qual o ego intui o espaço e o mundo dos sentidos como um todo. Assim, cada coisa que parece tem o seu eu y, uma orientação em relação ao corpo. E isso se refere não somente ao que aparece atualmente, mas a toda e qualquer coisa que possa aparecer. Fecha parênteses. Apesar de não ser localizado com exatidão geométrica, o ponto zero não é o mesmo para todos os dados. E aqui uma coisa que eu vou até aqui e depois eu vou abrir para vocês. Stein vai colocar que, sim, todo o nosso corpo é um ponto zero de orientação. Todo o nosso corpo é um ponto zero de orientação. Mas em referência aos nossos sentidos, parece que esse ponto zero de orientação tem um eixo. Por exemplo, quando nós pensamos no sentido da visão, o ponto zero de orientação está situado na região da cabeça. Enquanto, para os dados táteis, o ponto zero está localizado na região do centro do corpo vivenciado. Podemos identificar isso para os demais sentidos. Para os dados audíveis, o ponto zero está situado na região dos ouvidos. Na região da boca, para os dados palatáveis gustativos. E na região do nariz, para os dados olfativos. Essa distância entre as partes do corpo vivenciado, em mim, é fundamentalmente diferente da distância de outras coisas entre si e mim. O eu não possui uma distância do ponto zero do ponto zero. Tudo que está distante do corpo espacialmente também o está do eu. Novamente,
O ponto zero envolve todo o corpo vivenciado, e todos os demais corpos estão fora de mim. Assim, um objeto externo, tantas coisas materialmente penetráveis que ocupam espaço, como as que podem ocupar a mesma parte do espaço, aqui está em uso um exemplo bem interessante. Exemplo, objetos de alucinação registrados por quem alucinam, eles poderiam ocupar a mesma parte do espaço. Pode se aproximar ou se distanciar do corpo empírico até tocar. E o que significa tocar? Tocar, se e ser tocado, é desaparecer à distância. Stein diz que o objeto não tocará o eu, mas ao corpo empírico, fazendo com que a distância entre o objeto e o corpo empírico chegue a zero. Eu abro agora para nós conversarmos. Vou até aqui. Obrigada, Lucas, obrigada mesmo. Você é bem paciente, né, para falar assim, então não fica aquele monte de jogo de palavras. Obrigada. Eu queria colocar um comentário, na verdade é uma questão, não sei se eu entendi bem, tá? Eu gostaria de entender como se dá a conjugação, que eu acho que eu entendi, indissolúvel, da consciência de um eu, a consciência de um eu, né, e um corpo físico. Daí eu estava pensando aqui, a gente pode entender em Stein a percepção do corpo como uma sequência, por exemplo, não é só a mão, por exemplo, né? É uma sequência que vai se dando a percepção. Daí a gente pode dizer que o corpo, de certa forma, ele se esconde de mim, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sou chamada a percebê-lo? Essa é a minha questão. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Eu acho que só ao corpo empírico, ao corpo físico, não pertence uma consciência. Apenas o corpo vivenciado possui uma consciência. O corpo vivenciado não é também exclusividade do ser humano. O corpo vivenciado também também os animais têm corpo vivenciado. Há uma discussão, inclusive, essa é uma parte que, por questões de saúde, eu realmente não estou conseguindo me dedicar tanto, mas é uma questão que, quando eu melhorar, eu pretendo retornar, que é algumas pesquisas se perguntando sobre o corpo vivenciado em algumas plantas. Em algumas plantas, não, nas plantas. Porque as plantas têm uma forma de percepção. Só que esse modo de percepção dela é muito ínfimo. Ela tem, por exemplo, um dos sinais dessa vida que a anima, no fundo, a planta tem uma vida que a anima, por exemplo, o girassol é um exemplo claro, né? Algo que precisa de um estímulo exterior para fazer um movimento, mas que faz esse movimento em si, desde si. Então, só para comentar que, então, ao corpo físico não, unicamente não pertence uma consciência. Agora, você pode retomar a pergunta, por gentileza? Tá, na verdade, acho que eu fiz umas 3 perguntas juntas. Isso, exato. Então, eu perguntei primeiro como se dá a conjugação indissolúvel entre a consciência, né, e o corpo físico. A outra, assim, se a gente pode entender o corpo como uma sequência, né, de percepção. E por fim, podemos dizer que o corpo é um corpo que se esconde, ao mesmo tempo que nos chama a percebê-lo? Tá.
Essa conjugação, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, depois, quando nós formos olhar a questão do corpo constituído internamente. Essa conjugação, Einstein vai colocar o seguinte: a própria análise do corpo exclusivamente é uma análise de abstração. Porque, no fundo, a relação entre a vida psicofísica é tão entranhada que ela marca drasticamente o corpo e a vida psicofísica e a vida psíquica. Isso quer dizer que há uma vinculação muito e essa vinculação é a vinculação na qual, na verdade, o que a gente precisava olhar e entender é que, quando nós vamos fazer uma investigação sobre o corpo, essa é uma abstração, porque o corpo sozinho, ele, no fundo, só estará diante de nós com um cadáver. Mas ali já não será mais um corpo vivenciado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma grande abstração. Stein vai colocar isso no texto que eu mandei para vocês, agora não vou conseguir achar, mas ela vai comentar isso, de que, olha, o que estamos fazendo aqui é propriamente uma abstração. Achei aqui, ó. Primeiramente, podemos considerar a unidade individual pela qual podemos, de certa forma, prescindir do corpo vivenciado e das suas relações psicofísicas. E aqui vai dar a resposta para a sua segunda pergunta. Você disse uma sequência, né? Essa sequência Stein chama de fluxo da consciência, fluxo das vivências. Vou ver se eu consigo ler Nosso fluxo da consciência, separado da consciência, não é nossa alma. Senão que em nossas vivências se manifesta algo que são propriedades como que idênticas ao portador. Temos chegado a conhecer algumas propriedades anímicas. A saber, os nossos sentidos, as nossas percepções externas, a energia que se manifesta em nosso trabalhar. Agora, reconhecemos a alma como uma unidade substancial que constitui, de modo analogamente à coisa física, a partir de elementos categoriais, e de categorias de quais seus elementos aparecem com peculiaridades individuais, constituindo um paralelo da série de categorias de vivência. E entre esses elementos, aqui chega duas categorias que Stein vai chamar de causalidade e mutabilidade. Essa unidade substancial em minha alma, quando as vivências em que se manifestam nela são minhas vivências, atos em que vive meu eu puro. Ou seja, exatamente esse fluxo que você disse, não é como que fosse isolado esse perceber da mão que está distante do eu, ou da cadeira que me toca por detrás. Não, isso está num fluxo, tanto que esse fluxo, para alguns chamam de corrente de vivências, mas não é um termo muito preciso, porque correntes é como se fossem elos, então, elos individuais ligados uns aos outros, né? Mas nossas vivências, para Stein, não, elas estão num fluxo, porque ela não tem um desligamento entre uma e outra. Elas têm um contínuo. E, esse contínuo se dá onde? Na consciência.
Depois disso, é bem interessante, não querendo me alongar, mas depois isso é bem interessante quando se vai pensar, se nós pensássemos, por exemplo, a nossa memória, né? A nossa memória é um fluxo. Se nossa memória fosse uma corrente, quando esses elos se rebentassem, mas de certa forma, às vezes rebenta, quando esses elos se rebentassem, nós perderíamos a fonte originária da nossa memória, né? Por exemplo. Esse é um exemplo. Érico Sum. Lucas, obrigado aí pela fala. Tá? Eu acho que a gente está... Faz pouco tempo que a gente... Assim, eu acho que tinha há um tempo muito longo, boa parte das pessoas não eram nem nascidas aqui quando eu entrei na PUC, havia um grupo de professoras que trabalhavam em Edith Stein. E a gente ficou um grande tempo, um grande momento sem trabalhar, e agora tem pesquisas, tem projetos, agora mesmo na seleção de mestrado, né? Tem um projeto de doutorado, aliás, um projeto muito interessante sobre a questão do dom e a perspectiva de uma noção de feminino a partir de Edith Stein, sabe? Tentar o dom aí como elemento formador de uma perspectiva do feminino. Mas o nosso tema aqui é o corpo, e eu não sei se você não falou, mas diretamente, e se você falou eu perdi, mas acho que não, que é um tema que eu acho que tem a ver com a tese de doutorado da Edith Stein, que me parece que é um tema, do ponto de vista fenomenológico, sobre o corpo, que, primeiro, liga a Edith Stein com uma certa tradição do século XVIII, e que atravessa o século XIX, mas que abre também todo um debate contemporâneo sobre o corpo, sobre a ressignificação ontológica e ética do corpo, que é o conceito de empatia, né? Por que liga lá na tradição do século XVIII, ainda que não esteja diretamente, né? Porque, por exemplo, quando eu vou ler os textos do Rousseau, a noção de piedade natural, né, que é um conceito fundamental, e depois de uma certa maneira, relido pelo Kant, retomado pelos românticos do século XIX, a piedade natural não deixa de ser uma relação de empatia, né, que significa, através da percepção, da visão, da troca de olhares, da relação do corpo a corpo, não propriamente que eu viva a dor do outro, a situação do outro, né? Mas que eu consiga, de uma certa maneira, ser afetado pela dor do outro num primeiro momento, né? E dessa maneira há uma espécie de uma compreensão tácita, pré-linguística, que se realiza na minha relação eu e outro, né? E o conceito de empatia vai ser fundamental. Como você começou a falar da tua questão da doença, né, do que você estava trabalhando, e que era uma questão pessoal para você também pesquisar a Edith Stein, né, eu fiquei pensando o quanto esse conceito de empatia ele pode ser importante para que a gente compreenda ou defina melhor a noção de corpo vivo, de Leib, que você retomou, que é bem importante, né, que vem do Husserl, em oposição à ideia do corpo material, do corpo objetivo, né, do corpo não empático, né, o que caracterizaria, sobretudo, que eu acho que é a grande questão, um corpo próprio, ou Leib, esse corpo que também se abre para a transcendência, e daí quando a Edith Stein fala que um corpo que é capaz de se abrir para a transcendência, que ele tem uma disposição intencional,
são todos temas muito recuperados pelo Merleau-Ponty, indiretamente, muito diretamente, desculpe, mesmo pelo Sartre, pelo Levinas, tal, né? Esse corpo que consegue se abrir, que tem como uma perspectiva que é da transcendência, é sempre um movimento empático, né? Tá certo? E aí o movimento empático, nessa perspectiva de que ele é um fluxo que se dirige para o outro, mas nunca na perspectiva de aprender uma essência, de iluminar o outro, mas é quase que um movimento intencional de revelar-se para o outro, deixando o outro se revelar para si. Então, eu não sei, não é bem uma questão, mas é quando você falou das diferenças, da situação entre corpo e corpo próprio, Leib, eu fiquei pensando nesse conceito que é fundamental, assim, tal, que o Russo vai falar da noção de emparelhamento, sabe? Que é um outro tema importante que a gente vai trabalhar, tal. Mas a empatia, ela não é simplesmente a ligação entre corpos, tal, mas é uma espécie de compreensão, de conexão, uma compreensão tácita, tá? No qual um corpo diante do outro, eles dissolvem todas as névoas de segredos, de dores e de mistérios. Era isso que eu queria falar. Ver o que você acha desse conceito de empatia. Então. Muito bom, assim, na verdade, a minha intenção, o conceito de empatia é bem importante, é central para a questão da compreensão do corpo em Stein. Eu acho que o professor conseguiu destacar muito bem o que Stein tem essa preocupação da questão do corpo. Eu fui por esse caminho, que é um caminho mais básico, antes de entrar na empatia, por estar preocupado com a questão da percepção interna e a percepção externa. A partir de nós estar esclarecido para nós que o nosso corpo é constituído, dado a mim, ou seja, constituído internamente, e ele, pertencendo ao reino físico, nosso corpo pertence ao reino da natureza também. Então, nós não temos um corpo espiritual, sei lá. Coloco o corpo espiritual entre parênteses, porque já vai entrar um problema aí também sobre a questão. Mas, a partir disso, nós podemos olhar a seguinte relação. Nossas vivências são vivências que Stein vai dizer originárias. Ou seja, temos uma vivência originária, dada a mim, pertencente ao eu, presentificado, não propriamente presentificado. Presentificado é um termo de Stein, quando, por exemplo, quando eu tenho uma memória, né? Para que fique mais não tão abstrato. Quando eu aqui estou conversando com vocês, eu estou tendo uma vivência originária agora, única. É dada a mim essa vivência. Vocês não têm acesso a essa vivência que eu estou tendo aqui. Essa vivência é originária minha. Mas, por exemplo, quando você está num momento lá, no ônibus, olhando a janela do ônibus, te vem uma lembrança. Um exemplo. Essa lembrança, como lembrança, não é originária. É a representificação de uma memória. Mas enquanto vivência de algo é originária, porque você está... Mas você não está revivendo. Você está vivendo de um modo originário novamente. E presentificando aquilo que estava lá atrás. Feito essa distinção, para que vocês entendam esses dois conceitos de originário, Stein vai dizer que
originariamente, eu não posso ter acesso, eu não consigo ter acesso à vivência do outro. Ou seja, porque são dadas diretamente como vivências próprias, imediatas e atualmente presentes, como experienciar direto. Por exemplo, o movimentar do corpo por um ato de vontade. Né? Isso daqui ó, é um movimentar do corpo por um ato de vontade. Isso é uma vivência originária minha. Vocês, por mais que um dia queiram, não conseguirão acessar originariamente essa vivência. Mas aí Stein vai dizer o seguinte: eu consigo acessar na experiência co-originária. E aí a distinção, aí entra a questão da empatia. A empatia é possível graças a essa experiência co-originária. O que é a experiência co-originária? Eu consigo reconhecer o outro de modo análogo. E esse modo análogo em que eu reconheço do outro, reconheço o modo como que ele se apresenta como um modo distinto dos demais objetos do mundo. Por exemplo, eu reconheço aqui, olhando vocês pela tela, por mais que vocês sejam uma coisa planificada assim na minha tela, eita, que o motoqueiro passou aqui na rua. Por mais que eu reconheça essa coisa planificada, eu consigo distinguir de modo análogo a cadeira da Simone. Graças a quê? É possível, claro, conceber os sujeitos alheios primeiramente como objetos, meros objetos físicos. E aqui entra uma questão bem interessante. A medicina usa muito dessa categoria, né? Mas hoje a medicina tem se atentado muito também à categoria do corpo vivenciado. Mas, por exemplo, quando nós fazemos uma consideração sobre quanto que você pesa, quais são suas dimensões, etc, etc. Agora, quando nós vamos entrar na questão da empatia, o vivenciar dos outros vai ser possível que eu, de certa forma, me aproxime de uma compreensão análoga, porque eu primeiro reconheço que o meu corpo é constituído internamente. Esse constituído internamente e também externamente. Aqui eu vou aproveitar, abrir o texto e vou ler uma coisa. O espaço corporal, aqui o texto não, né? O espaço corporal Leib-Raum e o espaço externo Außenraum são distintos um do outro. E apenas desde um não seria possível chegar a constituir o outro. Ou seja, apenas desde o espaço externo, nós não chegaríamos a constituir o corpo vivenciado. E apenas desde o corpo da constituição interna, nós não conseguiríamos chegar a compreender o corpo, constituir, aprender o corpo vivenciado. O Leib é uma dupla maneira, é constituído de uma dupla maneira, como corpo vivenciado senciente e como corpo empírico do mundo externo percebido externamente, preenchendo e conservando o lugar no espaço externo. E nessa dupla apresentação, ele é vivenciado como ambos. Então, eu não vivencio apenas meu corpo assim, vivencio agora ele internamente ou vivencio ele externamente. Não, ele é vivenciado de uma maneira, nessas dois modos dele se apresentar. Por que isso é importante em relação à empatia? Por quê? Frase da Stein. A possibilidade da empatia de sensação, por exemplo, né, que não é a empatia mais perfeita, né, não é a empatia no seu grau mais máximo, está garantida pela compreensão do corpo vivo próprio
o corpo vivenciado, como o corpo físico. Então, eu olho, vejo um corpo físico. E do corpo físico próprio como corpo vivenciado, em virtude da fusão de percepção externa e percepção interna. O que isso quer dizer? Por poder projetar meu próprio corpo como algo que pode ser percebido desde fora como corpo físico, que possa encontrar uma analogia em relação à percepção dos corpos alheios e entendê-los como corpos vivos também, assim como o meu. Ou seja, por compreender que eu possuo uma vida de percepção interna e sou constituído também externamente, olho para um corpo físico e compreendo que esse corpo que é percebido desde fora, posso, de uma maneira análoga, compreender em relação à percepção de corpos alheios como o seu corpo sendo um corpo também vivo. Agora Stein vai explicar como que dá essa passagem para a percepção espacial. O corpo do outro indivíduo, enquanto mero corpo físico, é uma coisa espacial como as demais e estão dadas em um certo lugar do espaço, a certa distância de mim. Por exemplo, se vocês estivessem aqui, ao meu lado, vocês estão a certa distância de mim. Dentro da orientação espacial e em determinadas relações espaciais com o mundo espacial restante. Então, à medida que eu compreendo enquanto corpo vivo sensível, transferindo-me a ele de modo empático, adquiro uma nova imagem do mundo espacial e um novo ponto zero de orientação. Ou seja, passo a reconhecer esse outro corpo como também um ponto zero de orientação, assim como eu sou um ponto zero de orientação. Ou seja, tudo aquilo que disse até agora referente a mim, vale, por exemplo, para cada um de vocês. Isso eu faço de maneira análoga. Assim, enquanto observo o corpo dos demais sujeitos, enquanto meros corpos físicos, não projeto neles nenhuma reflexão de analogia sobre como devem ser as suas vivências enquanto corpos físicos. Porém, à medida que a compreensão faz a passagem para a apreensão empática, os corpos alheios passam a ser vistos como os corpos vivos. Eu olho para o cachorrinho e vejo que, opa, assim como eu me movimento por um ato de vontade desde mim, eu olho para o cachorrinho e também o modo análogo percebo, ele também faz esse movimento. Aqui a Stein tem 3 graus de empatia. A empatia sensorial, estética, mas a empatia, sobretudo, é a empatia espiritual. O ponto mais elevado da empatia seria a empatia espiritual. Não sei se dá tempo de entrarmos tudo nisso, mas só para retomar que foi muito bem colocado o que o professor Erickson colocou. Ou seja, tudo aquilo que disse referente a mim, por modo análogo, nessa escavação que estamos fazendo, depois, por perceber a mim como corpo constituído internamente e constituído externamente, também vejo o outro que é corpo físico e que possui uma vida da qual ele se movimenta desde si. Esse é um ponto que há uma questão bem interessante. A questão da empatia, por que toda essa discussão longa? Porque a questão da empatia não é... Eu não vou ter acesso originariamente ao que vocês estão vivenciando.
mas por uma analogia, e essa analogia é uma operação espiritual, eu, no primeiro momento de uma empatia das sensações, eu faço de modo análogo. Mas, continuamos aqui. Não é que a análise do corpo alheio seja fundamento para a empatia, mas também que a experiência empática determina uma alteração na concepção da própria corporeidade. E aqui nós vamos para um outro grau de empatia. Ou seja, avançamos. Que a experiência empática não é apenas o corpo próprio que vai ser determinante para a relação empática. Também há um papel marcante, determinante da relação empática para a compreensão do próprio corpo. Eu arrisco, Stein não é muito de citar exemplo, gente. É terrível. Assim, uma coisa que você lê, você fala assim, meu Deus, que se aplica aqui isso daqui que eu estou lendo. Mas, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, não sei se alguém concordar, se não concordar, aí vocês jogam ali o que acham. Mas, por exemplo, quando alguns textos psicanalíticos vão dizer assim, da mãe que toca o seio no rosto do bebê, que faz carinho no bebê, está numa relação empática, ajudando o bebê a constituir, por exemplo, os limites do próprio corpo. Ou seja, como que dizendo para o bebê, você vai até aqui. Você vai até aqui. Não sei se é um exemplo que vocês acham que seria aplicável e se esclarece um pouco. Né? Vamos agora passar para um momento bem importante da questão da empatia de Stein. Texto da própria Stein. A partir do ponto zero de orientação obtido na empatia, tenho que considerar meu próprio ponto zero como um ponto do espaço entre muitos, e não mais como um ponto zero. Ou seja, eu um ponto zero no espaço entre muitos outros pontos zeros. E assim, por isso, e apenas por isso, aprendo a ver ao meu corpo vivo enquanto um corpo físico com os demais. Eu acho que o exemplo cabe bem mesmo, o do bebê recebendo carinho aqui na bochecha. Embora na experiência originária me seja dado somente como corpo vivo, a minha própria experiência, né? Na empatia reiterada, interriata Einfühlung, compreendo de novo aquele corpo físico como corpo vivo. E somente assim estou dado a mim mesmo em sentido pleno, como indivíduo psicofísico, para o qual é constitutivo o estar fundado em um corpo. Vou repetir. Compreendo de novo aquele corpo físico como corpo vivo, e somente assim estou dado a mim mesmo em sentido pleno, como indivíduo psicofísico, para o qual é constitutivo o estar fundado em um corpo. Essa empatia reiterada é condição de possibilidade de aquele dar-se a si mesmo ao modo de imagens, nas lembranças e na fantasia. Quando me vê, aí cita um exemplo, aleluia. Quando me vejo na copa de uma árvore em uma recordação da infância, me vejo como outro. Ou como o outro me vê. E isso é algo possibilitado pela empatia. Ou seja, o que Stein sustenta é que há a própria possibilidade de ser concebido a si mesmo desde fora. Vocês, nesse momento, vocês estão me constituindo a si mesmo internamente, mas vocês também estão me constituindo nesse exato momento, desde fora, para mim, em relação a mim. Assim como eu os constituo desde fora em relação a vocês.
É importante notar que, apesar da análise fenomenológica explicitar suas descrições passo a passos, ou seja, o que a gente fez aqui é uma coisa olhando passo a passo, tentando um passo a passo, essas apreensões de vivência não se dão em uma ordem temporal definida. Ou seja, primeiro dou a percepção e depois vai avançando. Não. Por exemplo, primeiro considero o outro em experiência empática para daí sim passar-me a ver enquanto sujeito entre os demais e daí imaginar a minha figura desde fora. Né? Não dá mais ou menos essa ordem, não. Vai nos torcer. Essa relação intersubjetiva que nós estamos fazendo aqui é num segundo momento da consciência. Tudo bem, professor. Eu vou, viu, Lucas? Obrigado pela resposta. Eu vou precisar sair porque eu tenho que dar uma aula daqui a pouco, tá? Mas vendo para pouco. Mas o Ronald está com a mão levantada aqui, tá? Então, eu não sei se eu sair, acho que não encerra a transmissão, né, Simone? Mas muito obrigado aí pela discussão sobre a empatia, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Lucas, a gente tem que pensar também na pergunta do Ronald ali, que também dá uma atenção para ele ali, que ele já faz um tempinho. Claro. É que eu não vejo vocês, é que daí eu não vejo o que aparece, mas pode fazer. Agora então, eu vou abrir aqui para ver vocês. Vai lá, Ronald. Dá para escutar aí? Eu Sim. estou com o fone aqui, não sei se dá para escutar. Eu fui pescar aqui no livro que eu tenho, uma palavrinha, não sei se você citou ela, né? Que é o Leibigkeit, né? Seria corporeidade. E essa ideia de corporeidade, ela me parece ser mais adequada do que corpo vivido, por exemplo, porque ela corpo vivido se eu estiver entendendo certo, né? Se eu estiver entendendo errado, você me explica. Dá uma ideia de uma certa finalidade, né, no corpo. Ele está sendo vivido ou ele foi vivido, né? Agora, quando eu digo corporeidade, né, eu dou a ideia de processo, de que esse corpo está em vivência, né? Que foi o termo que você usou, né? Não está sendo vivido, mas está em vivência, que eu acho mais adequado. Eu não sei se isso tem no alemão, né? Corpo em vivência, se existe essa palavra. Mas a corporeidade é como se fosse a extensão do corpo, não é isso? Então vamos pensar aqui numa dança, no movimento do corpo, né? Também faz parte do corpo, mas não é o corpo exatamente, né? Então assim, só para entendi. Eu tirei isso do Boss, do Mehrdad Boss, que era um psiquiatra. E só fazendo um paralelo, que eu também estudei isso na minha dissertação, de certo modo, né? Quando eu fui falar do corpo místico e tudo, eu tive que estudar essa questão do corpo. E o corpo místico, né? Lógico, eu não vou tomar muito seu tempo com questões teológicas, mas em relação se você for pensar no corpo de Cristo, ele não é o corpo exatamente. Ele é a corporeidade. Por quê? Porque a cruz é a extensão do corpo, né? do corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, o corpo de Cristo é a hóstia. Então, eu acho esse termo, eu não sei, o Papa, como é o nome daquele Papa que tem a teologia do corpo? João Paulo II. João Paulo II. Eu acho que talvez seja bom a gente pesquisar se ele usa a palavra corpo ou se ele usa outra palavra. Porque, para mim, né, dentro do que eu estudei na minha dissertação, eu cheguei a essa conclusão, que na Edith Stein,
é muito mais adequado quando se fala no místico, né, referindo-se a Jesus Cristo, por exemplo, né, lá na ciência da cruz, é mais adequado pensar em corporar. Aí eu estou me apropriando desse termo do Medard Boss, né, que não deve ser dele, né, deve ser um termo comum aqui na língua alemã, que é o Lieblichkeit, né, corporeidade. Então, eu queria saber o que você acha dessa tradução, porque você citou vários termos em alemão e agora eu não lembro, né, exatamente. Tá. Bem, obrigado, Ronald. Eu não vejo Stein usando muito o termo corporeidade quando vai se referir a isso. Quando você diz um corpo em que vivencia, no fundo é a nossa tradução, corpo vivenciado, a tradução que eu escolhi. Né? Então, Stein não utiliza do corpo muito da categoria corporeidade. Do meu conhecimento que eu tenho, é limitado, até onde eu olhei. Mas, sem dúvida, aparece körperlich, aparece essa palavra nos textos de Stein, isso eu tenho certeza. Eu não teria conhecimento suficiente de alemão para dizer se a preferência de corporeidade e corpo vivenciado teria um significado tão distinto assim. Não sei. Não tenho conhecimento disso. Então, aí é uma limitação da minha pesquisa. Mas, o que eu posso garantir é que quando nós estamos usando o termo Leib, que é o corpo vivenciado, em nada estamos querendo dizer que é um corpo instrumentalizado, por exemplo, que é uma crítica que se faz hoje. Pelo contrário, é o corpo a qual pertence uma subjetividade e a qual essa subjetividade tem uma abertura para uma vida livre, para uma certa liberdade. E a isso não me parece em nada instrumentalizado. Pelo contrário, mas ao mesmo tempo, o nosso corpo vivenciado, lembrem-se, ele possui um duplo modo de ser constituído. Ele é constituído, inclusive, com um corpo físico. E aí, dessa forma, tem uma organicidade, ele possui uma mineralidade, ele está dentro do reino da natureza. É por isso que quando a gente vai no psiquiatra, funciona o que a gente toma. Entende? Que está dentro dessa relação e pertence a ele. E nesse sentido, por exemplo, não podemos tratá-lo apenas como um corpo a qual pertence uma subjetividade unicamente. Ele é constituído de duplo modo, pertencente ao espaço externo e físico, logo ocupa um espaço, mas constituído internamente pela percepção interna. E eu acho que esse duplo modo nós podemos, pela investigação, olhar, abstrair uma dessas constituições, olhar apenas para o nosso corpo como um corpo físico. Isso é super possível. É possível isso. Tanto que funciona, né? Tanto que funciona quando nós trabalhamos apenas o corpo de certa perspectiva, criamos teorias, etc. A questão que Stein está dizendo é que ele é dado e essas duas constituições estão intrinsecamente conectadas. Quanto à questão do corpo místico, assunto teológico, etc., Stein sim trabalha, pessoal. Só que eu não entrei aqui porque, sabe qual que é a questão?
A fenomenologia me parece uma escavação. E se eu trouxesse outros temas que são bem avançados sobre a questão da corporeidade, eles quase aparecem assim, como se ela tivesse chegado àquela conclusão por puro dogmatismo, ok? O que não é, veja, nós partimos lá de coisas bem primárias da fenomenologia e fizemos até onde deu para ir com a escavação. Essa escavação poderia continuar, e aí Stein vai se perguntar, por exemplo, no final da obra da empatia, se seria possível fazer empatia não só com corpos vivos, mas com espíritos puros. Aí é um espaço que abre para a questão teológica, abre para a questão não só para a questão teológica, abre para, por exemplo, a Conrad Marcius vai pesquisar sobre a questão dos duendes, né? Fazer empatia com esses outros seres, por exemplo, né? Ou seja, no caso do duende, ele possui um corpo, né? Mas os seres que não possuem um corpos, é possível fazer empatia? Mas isso é uma escavação lá da frente. Eu acho que se dar o passo daqui para lá muito rápido, me parece que tem um elo perdido que a coisa fica confusa. Mais do que confusa, me parece infundado, sabe? Me parece por puro dogmatismo daí. Ezequiel. Você consegue me ouvir? Sim? Então tá, que minha internet está bem ruim. Primeiro de tudo, boa noite para vocês. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Lucas, obrigado pela sua exposição, como sempre, muito clara, e agradeço pelo esforço em tornar didática a sua apresentação por meio de exemplos. A minha pergunta, ela vem no sentido de pensar a relação entre a Edith Stein e a filosofia husserliana em relação ao âmbito transcendental. Eu sempre gostei de pensar que a filosofia husserliana, ela dissolve alguns problemas que a gente tem desde Descartes, né? Quando você pensa consciência intencional, o Husserl está colocando diretamente o sujeito no mundo, porque ele liga uma consciência ao seu objeto, automaticamente liga a subjetividade àquilo que está exterior à própria subjetividade. E essa ideia de Larby Corper também me parece que é um esforço, em certa medida, de pensar uma conexão entre duas dimensões dessa subjetividade, que é a corporal e a espiritual mental, se vocês preferirem. E aí é muito interessante, porque você apresentou esse esforço, né, de traduzir Leib por corpo vivenciado. Então, a gente sabe que a experiência do sujeito no mundo é um sujeito que tem um corpo, atividades psíquicas, de uma consciência que se direciona a um objeto, e ele vivencia esses objetos no mundo, mas quando você fala de um corpo vivenciado, abre margem para a gente pensar um sujeito que não só vivencia os objetos do mundo, numa relação intencional, mas vivencia a si próprio, como um sujeito que vivencia esses objetos que estão no mundo. E quando o sujeito volta a si, ele cai na esfera transcendental, que é justamente tentar entender esse processo de significação da realidade enquanto uma subjetividade que atribui sentido à própria realidade vivida. E a minha pergunta, ela se dá em relação a como que a Edith Stein, ela vai fazer uma leitura desse âmbito transcendental, porque você depois fala de 3 tipos de empatia, né, agora na segunda parte da sua apresentação, sensorial, estética e espiritual. E se a gente pega a redução transcendental, onde o Husserl vai trabalhar a questão do eu transcendental, a gente vê que há um esforço muito grande do Husserl em pensar nesse âmbito transcendental, pelo menos eu sempre gostei de pensar assim, talvez o elemento mais importante, ou pelo menos assim, o nível mais importante desse eu, que é um eu comunitário, intersubjetivo, que se entende enquanto membro de uma comunidade monadológica que só existe em relação com o outro, que atribui um sentido para o outro, mas nesse momento que atribui um sentido para o outro, recebe um sentido para si também. E há essa relação muito forte dessa empatia, que se dá nesse âmbito também transcendental,
E eu queria saber como que a Edith Stein passa por esse tema, uma vez que ela é uma leitora, não só uma leitora, né, uma amiga do Russell, traduz textos, não traduz, transcreve textos do Russell, incorpora conceitos husserlianos. Eu queria saber como que ela pensa o horizonte transcendental, se é algo que perpassa essa filosofia do corpo, ou da empatia em Edith Stein, se é algo que ela assume em sentido crítico da filosofia husserliana. Acho que vai nesse sentido a minha pergunta. Não sei se eu me fiz entender. Sim, se fez entender muito bem, e me veio à mente esse texto de Edith Stein, texto sobre Husserl e Tomás de Aquino. Esse temos em português, os demais confuso, difícil. Os demais tem espanhol e alemão. Mas Stein, num certo momento, vai entrar se perguntar sobre a questão da Constituição, o que ele de Husserl chama da consciência transcendental. Ou seja, o que seria essa consciência transcendental? Aquela indubitável esfera, palavras da própria Stein, de ser desvelada radical inspecção do vidante, é a tarefa da fenomenologia transcendental. Por si mesma, a ciência filosófica de fundamentos. Agora, eu vou ler isso daqui e depois eu posso tentar esclarecer. Afinal, se todo mundo de objetos estrutura-se para o eu puro em seus atos, é só a análise desses atos constitutivos que pode clarear, em última instância, a estruturação do mundo de objetos. Só essa análise pode manifestar o real sentido de conhecimento. É o que nós fizemos aqui. Nós temos um objeto que está para a consciência, que é o corpo, e o que nós fizemos aqui são análises desses atos de consciência para o corpo. Para análise desses atos de consciência do corpo, melhor. E isso que nós fizemos é a questão da descoberta da consciência e da problemática da constituição. Stein vai dizer que isso é um mérito do Husserl. Então, a questão de se perguntar pela esfera da consciência e da problemática da constituição, que é o problema do transcendental, Stein reconhece, é um grande mérito do Husserl. A questão é, depois, em certo momento, ela vai dizer que o Husserl tomar o caminho, agora me foge precisamente em qual momento, tomar o caminho de seguir pela questão transcendental, Stein diz que é uma escolha metodológica, mas que a fenomenologia pode ter outros modos de fazer a sua, seguir a pesquisa fenomenológica. E aí ela cita 3 modos, eu vou citar eles por desencargo de consciência. O primeiro, que ela vai citar, é o do Scheller, ou que chama em português Scheller, né? Que é o da ontologia real. Esse é, para Stein, o primeiro modo de fazer, dar continuidade à fenomenologia. Depois, a Heidegger, que é a fenomenologia existencial. E ela tem uma posição sobre isso enquanto moderada, ou seja, distintamente dos que os demais colegas do círculo fenomenológico fizeram, que foi um afastamento ou um rompimento com Husserl a partir desse assunto. Então, Scheller, Heidegger, por exemplo, Stein, nessa época, já estava próximo à questão cristã, e ela cita um versículo bíblico para a consideração dela. Ela diz assim: gostaria de concluir essa visão geral, demasiadamente breve, sobre um movimento espiritual de tão profundas consequências como a palavra de Paulo, o apóstolo, né? Examinar tudo e conservar o que é bom.
Todavia, só pode examinar quem possui um parâmetro. E nisso está, então, consegue mapear para si mesma e mapear na fenomenologia dela, então, três movimentos da fenomenologia. A fenomenologia transcendental de Husserl, a ontologia real de Scheler e a ontologia fundamental, fenomenologia existencial de Heidegger. Ela diz, então, que cada um desses vão contribuir para a edificação de uma imagem de mundo. Essa formação dessa imagem de mundo, ela vai se referir ao que o Ezequiel comentava sobre uma comunidade monadológica. Ela comenta o seguinte, sobre Husserl. Husserl afirma um ser absoluto ao qual remete tudo mais em referência ao qual se deve entender tudo ou mais. Uma multiplicidade de mônadas, quer dizer, de sujeitos, cada qual estruturando para si em seus atos o seu mundo, mas também todos em entendimento mútuo e no intercâmbio de suas experiências, estruturando um mundo intersubjetivo. Tudo que está fora dessas mônadas é constituído pelos atos delas e relativos a elas. Husserl assegura que, a partir do seu ponto de vista, pode acessar também as mais altas questões da ética e da filosofia da religião. Mas temos que dizer que, em virtude da absolutização das mônadas, não resta espaço para Deus, no sentido da nossa ideia de Deus, ou seja, a ideia que atribui ser absoluto somente a Deus e o põe como o ser absoluto mesmo. Esse é um, fecha aspas, texto da Stein. Então, a questão, Stein se aproxima, mas, ao mesmo tempo, para ela reconhece como uma postura metodológica de escolha. Para ela não é necessário essa postura transcendental para dar continuidade à fenomenologia. Para ela é uma escolha metodológica do Husserl. É que aqui não sei o quanto é que para alguns aqui pode ser iniciantes no assunto, para outros já estão há muito tempo e não sei o quanto a coisa foi moderada para uns e muito avançada para outros. Também peço desculpa por isso, porque eu não tenho conhecimento do quanto cada um conhece, né? Lucas, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou uma última colocação. Sim, Simone. Eu acredito que, na verdade, a gente já tem que ir para os finalmente, sabe, Lucas? Eu acho que a gente está, de repente, deveria ser 2 encontros. Tem bastante coisa a ser dita, né, e ser compreendida, o que não é tão fácil. Então, tem aí mais uns 5 minutinhos para você falar o que você se sentir mais à vontade para falar. Primeiro, eu gostaria de agradecê-los. Eu acho que esse momento é bem importante. Segundo, eu reconheço que tem várias limitações no que eu sei. Mas eu acho que as limitações, Stein diz, as limitações, de certa forma, são queridas por Deus. Então, o que posso dizer a vocês é que os textos sobre a questão da corporeidade de Stein têm esse caminho fenomenológico inicial, e ele vai se abrir depois para um espectro meio muito grande, assim, que por exemplo, vocês vão encontrar a questão da relação da causalidade psíquica e a relação da vida do corpo. Só para que vocês entendam, por exemplo, quando eu estou depressivo, quando eu estou triste, meu corpo está abatido, né? E aí entra um outro conceito, força vital, que é Lebenskraft. Então, esse é um ponto. Stein depois vai trabalhar a questão do masculino e do feminino, né? Porque até agora nós olhamos para esse corpo como um corpo pertencente a um eu puro. Mas depois esse corpo, ou seja, meio universal, assim, né? Mas depois esse corpo ele tem uma apresentação
que é uma apresentação em dupla espécie, que Stein vai dizer. Uma dupla espécie, masculina e feminina. Por exemplo, ter em mim, eu não menstruar, gente, eu não menstruo, por enquanto até agora, não apareceu nada, mas eu não menstruo, e eu não menstruar marca muito esse corpo a qual me pertence, a qual eu pertenço a ele, né? Esse é assim, um exemplo bem bobo. Mas, assim, o que Stein vai dizer, ela vai trabalhar depois essa questão do corpo em uma dupla espécie. E depois, Stein vai estar preocupada com a questão da individualidade. E daí esse corpo, então, vimos um corpo geral, um corpo em dupla espécie, agora um corpo individual. O corpo, por exemplo, de uma pessoa com doenças raras. E aí, como que lidamos com isso? Um corpo está em um trabalho, assim, não me lembro bem de estar dizendo sobre algo sobre isso, mas, por exemplo, um corpo negro, né? Trazendo para a nossa realidade, de nossas discussões, um corpo negro, um corpo judeu, a singularidade do corpo, inclusive o corpo nosso, de cada um de vocês, né? Que é vivenciado de um modo originário. Então, eu comento isso para que vocês percebam que isso vai se ramificar. Então, a gente deu um panorama inicial, mas isso vai se ramificar. Stein não tinha uma preocupação, ao menos não me parece, alguém pode discordar, ela não tinha uma preocupação de ser tão originária, tão, assim, alguém com uma tese tão originária, diferente de Russell, assim. Não, me parece que ela segue muito, ela é próxima do Russell. Ela diz mesmo na própria tese dela, ela fala assim, sou muito grata a ele, porque muito que eu sei, ela é meio humilde no fundo, muito que eu sei, recebi dele. Né? Mas ela consegue, o que me parece originário agora não mais no termo fenomenológico, mas no termo comum, corrente, originário no sentido, parece que ela aprofunda com lentes de aumento alguns campos que o próprio Russell queria que assim os seus discípulos o fossem, fizessem investigações, e eu acho que pode ser que eu erre o termo, em ontologias regionais. Investigação em regiões, em regiões que ele passou por cima. Ou seja, não que ele não tenha visto, por exemplo, Russell entrou na questão da experiência religiosa, Russell entrou na questão dessa dupla espécie, Russell ele entrou nesses temas, só que Stein pega alguns temas desses e aprofunda com uma lente de aumento. Acho que esse é um papel de originalidade da Stein. No mais, deixo o meu contato, caso precisem, não sei, eu não compartilhei nada aqui, eu vou deixar meu e-mail, é lucas_matiasalves@hotmail.com, caso precisem, e agradeço novamente a paciência, o interesse, obrigado. Obrigada a você, Lucas, realmente fazendo cor aí com Ezequiel, a sua didática, né? O jeito que você se expressa é calmo e tranquilo. Então, muito obrigada mesmo. E antes de finalizar, eu gostaria de avisar que o nosso próximo encontro será no dia 29/11, onde será abordado o corpo a partir de Judith Butler. E será nosso último encontro desse ano. Então, agradeço a todas e todos, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Um abraço. Tchau, obrigado a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. E todas. Boa noite.